você realiza, da profissão que você tem, nas tarefas que você faz, no ciclo de amigos que você possui. Eu não conheço, amado, o ciclo de amigos de vocês. Vocês não conhecem os meus totalmente. No ciclo de amigos que você possui, com os empreendimentos que você faz, com o trabalho que você tem, com o emprego que você tem, com aquilo que você realiza no seu dia a dia, como você pode colocar tudo isso à disposição do reino e da obra de Deus. Então, é num momento como esse, amados, que nós somos lembrados pela palavra de Deus, que nós fomos chamados para dar testemunha a respeito da luz. Amém, queridos? Então, a primeira palavra aqui, a primeira lição é envio. Você foi enviado. Você foi comissionado. Você foi agora lhe dado uma tarefa. Quando, pastor? No dia que você creu em Jesus e foi resgatado por Ele para a glória de Deus. Segunda lição, amados. Vamos ler o texto um pouco mais adiante. Você ainda está com sua Bíblia aberta em João capítulo 1, o verso 19. João ainda capítulo 1, verso 19, continua falando acerca de João Batista. Ele diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que o demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus e perguntaram: então por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é sobre este, a favor deste, de quem eu disse: após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele de quem vires descer e pousar o Espírito Santo, é este que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Irmãos, se a primeira lição com João Batista é acerca do envio, a segunda lição aqui que nós aprendemos com João Batista tem a ver com a mensagem. Ok, Deus o chamou, Deus o comissionou, Deus falou com ele: João, você tem uma missão a realizar, você vai levar uma mensagem, mas qual é a mensagem? Nós precisamos olhar para isso, queridos, e entender qual é a nossa mensagem enquanto igreja. Será que nós vamos dizer às pessoas que, independente das crenças delas, independente de suas religiões, independente do que for, desde que ela tenha um coração sincero, está tudo bem? Será que nós vamos dizer às pessoas que não importam as decisões que elas tomem no decorrer da vida delas, desde que isso seja com o intuito de que elas sejam felizes, então está tudo bem? Será que é essa a mensagem? Será que é uma mensagem que vamos dizer às pessoas: não, querido, você é capaz, você é bom, você só precisa descobrir a bondade aí dentro de você, internalizar esse negócio, botar para fora, tá certo? Que você é capaz de produzir a solução da sua própria vida. Será, amados, que é esse tipo de mensagem que nós vamos levar às pessoas? E quando nós olhamos para João, nós percebemos qual era a mensagem que ele anunciava. O que ele falava àquelas pessoas que estavam ao seu redor. É interessante, irmãos, porque, como eu disse, João ele inicia o ministério dele antes de Jesus.
ele já está pregando às margens do Jordão, ele já tem discípulos e ele já tem ouvintes, pessoas que chegavam a ele, tá certo? E o Senhor Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério. Mas quando nós olhamos para João, nós percebemos qual é a mensagem. Verso de número 15, olhe para a sua Bíblia. João 1, verso 15, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo o quê? A primazia, porque já existia antes de mim. É interessante, irmãos, porque o primeiro destaque de João acerca de quem é Jesus é dizer o seguinte: ele tem a primazia, ele tem o lugar mais importante, o primeiro lugar é dele, o lugar de superioridade é de Cristo. É interessante, irmãos, porque João, por ser mais velho em idade na cultura bíblica do Novo Testamento, as pessoas teriam uma tendência a respeitá-lo mais e ao ministério dele mais do que o do próprio Jesus, por ser ele mais velho. As pessoas mais velhas tinham tidos como os mestres, os rabis mais velhos, eles eram tidos com maior respeito. Só que quando as pessoas agora se aglomeram em torno de João, ele diz o seguinte: quem tem a primazia, quem tem o primeiro lugar, quem ocupa o lugar mais importante, quem é superior acima de todos, é Cristo. E ele fala o seguinte: pois ele mesmo existia antes de mim. Ué, humanamente falando, Jesus nasceu depois de João, João nasceu antes. Humanamente falando, João iniciou o ministério dele antes do ministério de Jesus, ele é o precursor, é aquele que preparou o caminho. Mas João está dizendo, ele existia antes de mim. João está chamando a nossa atenção e chamando a atenção daquelas pessoas que Jesus era o próprio Deus. E ele fala, e agora ele chama a atenção para a existência eterna de Jesus e fala, antes de que eu existisse, ele já era, ele já existia. Então agora João, quando ele começa a falar qual é a mensagem que ele anuncia, ele está anunciando, Jesus ele é superior, Jesus ele é mais importante, Jesus ocupa o primeiro lugar, e antes que eu fosse, ele já era. O texto continua, ele fala, verso 27, a qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte, eu não sou digno nem de tirar o chinelo dos pés de Jesus. É interessante, irmãos,